Fala galera, começando mais um episódio do Maratona do Podcast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui Gigi Calpe. Ela que é integrante bastante assídua do Por Falar em Correr. Para continuar a nossa saga, estamos terminando a lista dos integrantes. Também é treinadora e tem um papel bastante importante aí nos ensinamentos relativos à questão do fortalecimento. Sempre defendendo a ideia de que o fortalecimento é mais importante para a vida do que só para a corrida. Gigi, se apresenta aí pra gente. Olá, Ricardo, olá, ouvintes. Estou bem feliz de participar do teu podcast e da gente poder falar de algo tão importante. E já vi que realmente tu ouve o podcast, porque eu vi, por falar em correr, né? Porque eu vivo falando isso. O fortalecimento é para a vida. A gente, como corredor, vai fazer um fortalecimento direcionado para a corrida. Mas todo mundo, corredores e não corredores, deviam fazer algum tipo de treinamento de força. Esse é o meu mantra. E Gigi, conta pra gente como é que foi que a corrida e o fortalecimento entraram na sua vida. Bom, muitos anos atrás. Assim, eu entrei na faculdade com 17 e antes disso eu fazia balé clássico. E um ano antes, quando eu estava estudando para o vestibular, né, que na nossa época, não sei se na tua, mas na minha época era vestibular ainda, não era nem Enem, eu precisava de mais alguma atividade para relaxar um pouco, porque a minha rotina de estudos foi bem pesada, e daí eu fui para musculação. Então, o treinamento de força entrou um pouquinho antes da corrida. Aí continuei, né? Entrei na faculdade de educação física, continuei com musculação, e aí na faculdade, eventualmente a gente fazia algum treininho de corrida, assim, entre amigos. Eu tinha uma amiga que às vezes eu saía para correr, e depois eu tinha uma que corria todos os dias, que era minha melhor amiga na época, e aí isso foi me inspirando e eu fui direcionando um pouco as minhas energias para a corrida. Mas não era treino de corrida, eu saía para correr, eu não treinava, eu não tinha um treinamento estruturado. Ainda no finalzinho da faculdade, no início da minha vida profissional, eu dava aula de ginástica, então eu passava a semana inteira gastando muita energia na ginástica, né? Aula de jump, ginástica localizada, um monte de coisa assim. Então eu não conseguia correr, não tinha energia para mais um treino durante a semana. Aí eu corria nos finais de semana. De novo, só saía para correr, não tinha nada estruturado. E aí, alguns anos depois, é que eu comecei a participar mais de prova, querer melhorar meus tempos. Aí eu fui estruturando, aprendendo, estudando mais sobre corrida, sobre treinamento para corrida, e fui estruturando um pouquinho melhor, e aí virei realmente corredora, assim, de sair para treinar e não sair para correr. Gigi, entrando agora no campo do fortalecimento, acho que é onde você tem muita coisa para ensinar pra gente. É realmente essencial para a corrida? Para a vida a gente sabe que faz muita diferença. Mas eu consigo correr, assim, treinar direitinho, ter algum nível de performance, detestando a academia, fugindo de fazer fortalecimento? Tá, eu sou super sincera, ok? Então, essencial para a corrida é correr. Nem a periodização do treinamento é essencial, nem o fortalecimento, nem outras abordagens para recuperação, por exemplo. Nada disso é essencial. O essencial para a corrida é correr. O que a gente faz além de só sair e correr, feito um louco, todas as outras coisas que nos ajudam, então, estruturar bem o treino, fazer um fortalecimento, cuidar mais da rotina de sono, fazer recover, todas essas armas, essas ferramentas que a gente tem, são para melhorar a performance ainda mais e minimizar o risco de lesão. Então, a minha função como treinadora não é só colocar as pessoas para correr e só pensando em melhorar cada vez mais, mas também minimizar o risco de se machucar. A gente nunca vai anular esse risco, isso não existe, anular o risco de lesão não existe, mas a gente consegue reduzir bastante, pensando tanto em periodização do treinamento de corrida, quanto em fortalecimento das estruturas para que elas aguentem o estresse que é o impacto da corrida. E que tipo de exercício que você acha que seriam os mais indicados para quem tem a preferência pela corrida, mas que Uhum. também quer ter esses benefícios de melhorar a performance e de evitar as potenciais lesões? Eu falo geralmente, porque corredor geralmente não gosta de fazer treinamento de força, então, assim, é o mínimo
suficiente para correr bem, e no meu caso, assim, na minha linha de trabalho, é um mínimo suficiente também para envelhecer bem. Eu acho que nós não somos corredores profissionais, eu trabalho, converso, né? A maior parte nós somos corredores amadores, e a gente também precisa se preocupar em como nós vamos envelhecer. Ninguém está ficando mais jovem, todo mundo vai envelhecer. Eu espero que todo mundo envelheça muito bem, com muita autonomia, com muita força para essa autonomia. O treinamento de força, pensando para corredores, ele pode ajudar bastante ou ele pode atrapalhar, dependendo de como ele é feito. Não saudável, ele nunca será, ele sempre será saudável, mas ele pode te atrapalhar se tu fizer ele não é mal feito, mas assim, fugindo um pouco dos princípios de treinamento para a corrida, tá? Então, quando a gente pensa em musculação tradicional, a gente pensa muito em máquinas, em muito peso e sempre com o objetivo de hipertrofia. Não é isso que o corredor quer. O que o corredor quer e precisa é força funcional ou inteligente, digamos assim, é que a gente consiga transferir a força para a corrida, a potência, aumente de velocidade, melhore a biomecânica da corrida, por causa do treinamento de força. E não que a gente só fique mais pesado, fique muito grande e fique lento por causa disso. Então, o fortalecimento, ele primeiro precisa não atrapalhar o treinamento de corrida. Tanto do ponto de vista de estar muito cansado para sair e fazer o seu treino de corrida, né? A gente não pode gastar toda a nossa energia no fortalecimento, quanto também não aumentar muito o peso. Então, o nosso objetivo no treinamento de força para corredores nunca vai ser um objetivo de hipertrofia, vai ser sempre visando força pura e potência, que é a força com a velocidade, a força rápida, né? Então, é sempre fugindo o máximo possível de hipertrofia. A gente vai ter um pouco de hipertrofia, isso é normal, é uma resposta natural dos nossos músculos, mas a gente não vai otimizar isso como um praticante de musculação tradicional, que tem objetivo de estética, ou, sei lá, de competição para fisiculturismo. A gente vai para o lado oposto. Então, partindo dessa lógica, a gente pode concluir que dá para fazer um fortalecimento adequado sem precisar frequentar uma academia, sem precisar utilizar as máquinas que só vão estar à disposição lá. Dá. Treinar em academia ou treinar em casa, ou algum lugar que não seja academia, que não dispõe de aparelhos específicos, tem vantagens e desvantagens, tá? Eu, pessoalmente, gosto mais de treinar em academia, não só porque eu gosto bastante de treinamento de força, mas pensando só no fortalecimento para corredores, dentro da academia a gente tem mais recursos. Então, a gente consegue diversificar mais o treinamento, especialmente para alunos intermediários e avançados, porque daí a gente vai precisar usar bastante carga. Mas nos primeiros 6 meses de fortalecimento, dá para fazer em qualquer lugar. Depois de 6 meses, que tu já vai te tornar um praticante intermediário, pensando no treinamento de força, não na corrida, tá, gente? Às vezes corre 20 anos, mas tu é iniciante no fortalecimento. Mas depois desses 6 meses, dá para continuar fazendo em casa ou num parque, mas vai ser um treinamento mais limitado se comparado ao treinamento num centro de treinamento ou numa academia, tá? Porque a gente, a não ser que tu tenhas em casa uma barra grande para poder, uma gaiola de agachamento, anilhas muito pesadas, essa não é a realidade da maioria das pessoas. Mas dá para fazer sim o mínimo em casa com elásticos, com o peso do corpo, e eu oriento também, especialmente com o meu programa de fortalecimento, é que quem não tem nada, nenhum tipo de equipamento em casa, compre um par de halteres montáveis. Não é aquele halter, aquele pezinho que a gente conhece, que é 2 bolinhas assim com uma haste de ferro. É um montável, que é uma barra pequena, e a gente coloca algumas anilhas e coloca a presilha. Se tiver um par de halteres montáveis e algumas anilhas, dá para fazer uma gama muito grande de exercícios com bastante carga, porque a gente consegue variar essa carga, né? Diferente daquele pezinho tradicional que só vai ser de 2 ou de 4 ou de 8 quilos. Então dá sim, dá para treinar em qualquer lugar. Eventualmente pode não ser... geralmente quem treina em casa precisa ter muito mais disciplina para treinar, né? Porque ninguém vai estar te olhando, tu não tem horários, não tem um local que vai sair para fazer especialmente o treino de força, então precisa ser um pouco mais disciplinado. Dá muito certo para algumas pessoas e não dá para outras, por isso que tem vantagens e desvantagens. E qual que é a diferença na estruturação do treino de quem é iniciante, quem tem intermediário, de quem já está mais avançado? É só a questão de carga ou a criação do treino muda? Não, muda muita coisa. Vou ver se eu me lembro de tudo. Muda bastante coisa. Pensando em iniciante, a gente vai fazer todo um período de adaptação
E assim, os músculos eles até ganham força, a gente consegue levantar bastante carga rápido. Mas os nossos tendões, os nossos ligamentos, a aprendizagem motora, ela leva um pouquinho mais de tempo. Assim, aprender a fazer o exercício corretamente leva mais tempo. Então é muito fácil, especialmente para quem vai para academia e usa aparelhos, não pensar, não aprender a fazer corretamente e só colocar força. Então, para quem é iniciante, eu sempre ensino os movimentos, por isso que eu não uso máquinas, eu uso peso livre e padrões de movimento, né? Eu não coloco uma pessoa no leg press, eu ensino ela a agachar de forma livre, que acho que faz mais sentido, especialmente se a gente for transferir isso para a corrida. Mas a gente faz um período de adaptação para esses tecidos, que não é o músculo, né? Tecido de ligamento e tendão, se acostumarem com uma carga um pouco mais pesada aos pouquinhos e também ficarem mais fortes, aguentarem um estresse maior. Além disso, no início, a gente não coloca o treino de força no mesmo dia do treino intenso de corrida, e isso vai mudar no futuro, né? Quando a pessoa já é mais experiente, eu prefiro que ela faça um dia muito difícil de treino de força e de corrida e um dia muito fácil de corrida ou de descanso. Mas no início, eu prefiro deixar o fortalecimento num dia e a corrida no outro, porque o corpo consegue se recuperar um pouquinho melhor nesse início. O volume de treino vai mudar também. E principalmente, até o aluno aprender a fazer uma execução física ideal, não é perfeita, tá, gente? Ninguém vai fazer a execução de nada de forma perfeita, mas ideal, a gente não consegue colocar carga. Então, às vezes, uma pessoa é forte, mas se ela não consegue executar bem o agachamento, ela não vai colocar carga, ela vai primeiro aprender a executar bem o agachamento. E isso depende não só da pessoa entender o que ela precisa fazer, mas às vezes depende de mobilidade de quadril, de ativar corretamente a musculatura. Então, existe um período de aprendizado aí que é um pouquinho longo, especialmente para exercícios mais complexos, né? Essa questão da mobilidade das articulações é uma coisa que sempre me pega. Eu tenho a impressão, principalmente no tornozelo, que eu tenho mobilidade muito reduzida. Como é que a gente consegue trabalhar para melhorar isso? Tá, mobilidade, especialmente de tornozelo, demora. Gente, é um trabalho assim, de longuíssimo prazo. Virtualmente, a gente não precisaria trabalhar a mobilidade, mas nós passamos pelo menos 8 horas por dia sentados, a maioria de nós, né? A gente tem uma mobilidade que vai se reduzindo ao longo da vida. Então, a gente se mexe pouco, e aí a gente tem uma mobilidade reduzida. Não é que a priori todo mundo precisaria trabalhar muita mobilidade, ficar hipermóvel. Não, não é isso, mas é que a maioria das pessoas tem uma mobilidade muito reduzida pelo estilo de vida moderno mesmo. Eu trabalho mobilidade em todos os treinos, como um aquecimento, faz parte do meu aquecimento, exercício de mobilidade, de estabilidade, de ativação motora, mas tem que ter paciência. Tornozelo, quadril, a gente vai sentir aquela dorzinha de alongamento e tem que insistir, não de forma muito desconfortável, mas tem que insistir no exercício. E pensar em longuíssimo prazo, assim, 6 meses, 1 ano, para sentir uma grande melhora, tá? Porque a melhora é de milímetro em milímetro. Mas faz bastante sentido a gente fazer mobilidade reduzida de tornozelo e de quadril. São componentes de risco para lesão. E a nossa mobilidade ela tem que ser ótima para o esporte que a gente faz e para a vida cotidiana, né? Não precisa virar um ginasta, mas a gente não pode reduzir a mobilidade a ponto de mudar a nossa biomecânica. Não só na corrida, tá? Mas no dia a dia mesmo. E quando você vai fazer um treinamento específico para um aluno seu, quais que são as características dele que você considera ali na hora de montar esse treino? Tem alguma característica do tipo físico, o histórico com lesão, eventualmente? O que você leva em consideração? Eu levo bastante coisa em consideração quando eu faço o treinamento personalizado, mas eu não quero que essa resposta faça as pessoas pensarem que, nossa, então eu preciso de um treinamento personalizado. Não, gente, assim, todo mundo vai se beneficiar de um treinamento mesmo que seja geral, que seja bem feito. Todo mundo se beneficia, tá? Então, não fuja do fortalecimento. Da mesma forma, a minha resposta é a mesma para a corrida. Não fuja do treinamento só porque, às vezes, tu não consegue fazer algo que seja super personalizado, só para você em específico. Mas com os meus corredores que eu treino de forma personalizada, eu levo em conta, obviamente, a periodização da corrida, que eu acho que é o mais importante, porque o fortalecimento não pode atrapalhar o ciclo de treinamento em que o corredor está.
Leva em consideração, obviamente, também o espaço que ele vai treinar, porque se, como eu falei, se ele vai treinar numa academia, a gente tem mais recursos. Se ele vai treinar em casa, a gente tem menos recursos. Eu preciso orientar quais recursos que ele vai precisar em casa. O lastro esportivo é muito importante, tanto para o fortalecimento quanto para o treinamento de corrida. O lastro esportivo faz muita diferença. Assim, se tu é uma pessoa que tu foi ativa a vida inteira e agora tu passou um ano sedentário e está voltando a treinar, a fazer o fortalecimento ou a correr, a tua recuperação é uma, a tua evolução é uma. Se tu sempre foi sedentário, a tua evolução vai ser outra. Então, essas coisas precisam ser levadas em conta. Mas, de uma maneira geral, todo mundo vai fazer um treinamento assim muito parecido. Os de treinamento personalizado, eventualmente algum tem lesão, e daí a gente vai direcionar para uma reabilitação ou para uma pró-habilitação, mais nesse sentido. Mas muda. Para quem vai olhar o treinamento, muda pouca coisa, assim, muda mais na minha periodização aqui desse lado. E para quem tem pouco tempo ou pouca disposição Ou para o pouca vontade, fortalecimento, né? qual que é assim o mínimo que você acha que precisa ser feito semanalmente, assim, para ter esse resultado que é buscado? O mínimo é 2 vezes por semana. Alguns treinadores falam em 1 vez por semana. Eu entendo que não é o suficiente para haver ganhos. 1 vez por semana tu vai ter um ganho inicial e não vai mais passar daquilo ali, não vai continuar tendo ganhos, tá? Então 2 vezes por semana é o mínimo, em dias alternados, né? Não dá para ser segunda e terça, então faça segunda e quarta, segunda e quinta, terça e sexta. Se eu fosse falar só de fortalecimento, seria um treino de mais ou menos 30 minutos, mas como eu coloco exercícios de mobilidade, de aprendizagem, uns 40, 45 minutos mais ou menos, 2 vezes por semana. É que não é 40, 45 minutos de um treino intenso. A parte intensa, ela é metade ou 60% desse treino. E dá para fazer no mesmo dia que a corrida ou melhor separar? Então, vamos para esse ponto que eu não tinha falado antes. Dá para fazer em qualquer dia, tá? A resposta de treinador é sempre depende, né? Mas depende mesmo, dá para fazer em qualquer dia. Primeiro, vai fazer o fortalecimento no dia que couber na tua rotina, isso é o mais importante. Porque somos corredores amadores, trabalhamos, temos uma outra vida toda para além da nossa performance, né? Então, coloca onde couber na tua rotina. Pronto. Mas ok, cabe em vários momentos da minha rotina. Quando que eu faço? Se tu estás começando no fortalecimento, mesmo que seja assim, ó, galo velho da corrida, tá começando no fortalecimento, faça nos dias de corrida leve ou no dia off. Aos pouquinhos, ao longo dos treinos, assim, das semanas em que tu for evoluindo no fortalecimento, tu pode ir transferindo para os dias de corrida difícil, porque o cenário perfeito é dias difíceis permanecem difíceis e dias fáceis permanecem fáceis. Então, no teu treino, no teu dia que tu faz o treino de velocidade, tu deveria fazer o treino também mais pesado de fortalecimento, para que aquele dia seja muito pesado, mas no dia que seja corrida leve ou que seja teu off de corrida, tu consiga realmente descansar. Porque senão fica tudo, pro corpo fica tudo mais ou menos a mesma coisa, né? E treinamento polarizado, a gente faz isso, a gente deixa um dia muito difícil, um dia muito fácil. Então, começa em dias off ou corrida leve e aos poucos, ao longo dos meses, vá transferindo isso para os dias difíceis. Se isso for possível. Se não for possível, faça quando der. Já onde é que eu vou arrumar a perna para fazer um treino pesado de musculação e o treino de tiro no mesmo dia? Mas, então, por isso que a progressão do fortalecimento, ela também tem que ser muito, muito devagarinho, assim, porque não é para atrapalhar, né? Existe uma outra situação que é quem treina de noite, quem faz o fortalecimento de noite e corre de manhã. Porque se fizer o fortalecimento de noite, tem pessoas que acham melhor levantar pesos de noite e correr na manhã seguinte forte, se sente melhor. Eu não sou uma delas, eu prefiro correr forte de manhã e treinar forte de noite. Mas isso também depende muito de como o corredor se sente, sabe? Não é algo escrito em pedra, assim. Depende muito de como a pessoa se recupera. E aí está a individualidade também. Precisa conversar com esse corredor e ver como que ele se sente melhor, se sente mais descansado para correr. E Gigi, definitivamente não vou para academia, não tem acordo, mas eu quero fazer o meu fortalecimento em casa, quero poder correr melhor, quero ficar velhinho e carregar minhas sacolas no mercado sozinho.
o que você já falou um pouco, mas qual seria assim um kit básico para eu montar os meus equipamentos para treinar em casa? Kit básico do primeiro mês, não compre nada. Faça o fortalecimento com o peso do corpo, tá? Primeiras 4 semanas no mínimo, faça com o peso do corpo, porque tu ainda não sabe se tu vai te adaptar a treinar em casa, ou se tu realmente vai ter que buscar um outro lugar. Quando eu falo isso, não é só pelos recursos, mas às vezes a gente precisa mudar de ambiente para adquirir um novo hábito, né? Mas ok, fez as primeiras 4 semanas só com o peso do corpo e o conhecimento, né? O treino, e se sentiu bem, ok, vai continuar em casa, compre alguns elásticos. Pode ser a banda elástica, aquela faixa elástica, ou tubo, tanto faz, um ou dois. E eu, pelo menos, uso também muitos exercícios específicos para corrida, é a mini band, que é aquele elástico circular, pequenininho. Eu acho que todo mundo já viu em algum momento essas mini bands. Geralmente a gente compra um kit com 3. Usa 2, porque uma é muito fraquinha, mas vai ter que comprar um kit com 3. Então, pelo menos uma faixa ou um tubo elástico grande, um kit dessas mini bands e um par de halteres, que é o que eu comentei, né? Porque as anilhas também tu pode ir comprando aos poucos, né? Então, compra a barra e as presilhas, aquela barra que tem 1 quilo, 1,5 kg, depende da marca. E depois vai comprando algumas anilhas. E aí tu pode montar halteres, às vezes, até de 20 quilos, sabe? Se quiser, para agachar com mais peso e tal. Esse é o básico. Aí, por mais conforto, pode comprar um colchonete mais macio para ter mais conforto. Se não quiser, coloca uma toalha no chão para fazer os exercícios de chão. E aí pode ir comprando, se quiser gastada, aí o céu é o limite, né? Para quem treina em casa com afinco, que gosta de treinar bastante, fazer um treinamento mais avançado, eu eventualmente também oriento a comprar kettlebell. Mas aí acho que é algo bem mais avançado para quem já curte muito treinar, já treina há muito tempo, e aí vai para um outro nível, assim. Mas para começar, com certeza, um par de halteres montáveis e alguns elásticos. E como é que a gente faz, como é que você faz com seus alunos a monitoração desses treinos? Como é que eles te passam feedback? É só na questão da percepção mesmo? É que eu tenho dois serviços, digamos assim. Eu tenho um programa de fortalecimento que a pessoa compra e faz os 4 meses em casa, com os vídeos dos exercícios, tudo explicadinho, a planilha de treino. E esse eu não tenho um feedback. Tem um feedback assim, da pessoa às vezes falar comigo, né? Mas não tem um feedback estruturado. E eu tenho o atendimento personalizado, que daí é o que eu vou montar especificamente para aquele aluno, para a lesão, para o lastro daquele aluno. E aí ele filma a execução dele e eu faço as correções. Então são duas coisas diferentes, assim. Para esses personalizados, sim, eu mando uma planilha, é no mesmo aplicativo, né? Com os mesmos vídeos explicativos, mas esse aluno me retorna por mim, eu corrijo todos os exercícios do aluno. Mas alguns não gostam de filmar na academia, eu acho que demora, ou tem preguiça. Aí eu peço alguns exercícios-chave, assim, que eu sei que são mais complexos, ou mais complexos para aquele aluno, e aí eu vou corrigindo e ele entende o que está fazendo e às vezes me manda de novo. Eu troco o treino uma vez por mês, então pelo menos uma gama de exercícios para eu corrigir, o aluno geralmente grava e me envia. Mas eu também sou muito da opinião, assim, que conhecimento é uma vantagem de performance para o corredor. Então, eu explico muito, eu gosto muito de explicar, eu gosto que o corredor entenda o que ele está fazendo, tanto no treino de corrida, por que ele está fazendo tal treino e não outro, quanto no fortalecimento, por que ele está fazendo esse exercício, como que ele tem que fazer, como que ele tem que se sentir, o que ele precisa olhar no espelho para se autocorrigir. Só o fato da gente se filmar, a gente geralmente já se corrige também. Isso todo corredor que me manda os vídeos, eles já falam assim: pois é, já vi que meu joelho tá, tá no lugar errado, tá entrando, já vi que o quadril tava muito alto. Isso é verdade, é isso. Já fez até meu trabalho, já se autocorrigiu. Mas quando a Isso gente entende o que tá fazendo, para qualquer coisa da vida, né? A gente entende algo, a gente faz melhor. Então, eu gosto mais dos corredores que são interessados em aprender o que eles estão fazendo, sabe? Era isso que eu ia fazer a próxima pergunta. Se só com o vídeo você conseguia explicar para os alunos, mostrar onde é que estava errado, como é que corrigia, e Eu já acho tive a que, resposta, né? assim, claro, sempre vai aparecer uma exceção, assim, de alguém que não entendeu, ou que às vezes não tem tanta consciência corporal e vai ter mais dificuldade mesmo, faz parte.
Tem pessoas que têm mais dificuldade em, mesmo olhando, vendo o vídeo e se olhando no espelho, às vezes não, simplesmente não consegue fazer, né? Mas Eu. isso é uma questão de aprendizado. A gente precisa insistir, né? Qualquer assunto que tu vai aprender, tu não vai aprender em uma tarde, né? A gente faz cursos, faculdades e passa anos estudando para saber algo assim moderadamente bem. Então, com o nosso corpo é a mesma coisa. Tem gente que não sabe agachar, né? Agacha assim realmente com muitas coisas a corrigir. Não é às vezes em um treino que a pessoa vai aprender a agachar. Às vezes leva 3 meses para ela agachar bem. E aí a gente colocar sobrecarga. Que isso é uma outra coisa importante. A gente não coloca sobrecarga em cima de um movimento disfuncional. Primeiro a gente torna esse movimento funcional para depois a gente colocar sobrecarga nele. Mas eu acho que às vezes as pessoas acham que é tudo muito imediatista. E não, é tudo a longo prazo. Assim, a aprendizagem motora é a longo prazo. E você falou de não colocar carga no movimento quando tá errado. Acaba sendo pior do que não fazer o movimento? Ótima pergunta, tá? Qualquer treino, mesmo um treino entre aspas errado, é melhor do que não treinar, tá? Nada, gente, presta atenção. Nada lesiona mais do que o sedentarismo. Pronto. Então, é por isso que eu sou a favor, assim, ó, não quer comprar um programa de fortalecimento ou um atendimento personalizado meu ou de qualquer outro treinador, não precisa. Vai na internet, pega uma planilha aí de corrida ou de fortalecimento, tem aos milhares no meu site, tem exercício, tem, o YouTube tá cheio de vídeo de fortalecimento para corredores ou para não corredores, e faça, porque é melhor do que não fazer nada, tá? Melhor, qualquer coisa, qualquer movimento, mesmo que pareça errado, é melhor do que um não movimento. Mas claro que se a gente puder refinar esse movimento, vai ser ainda melhor. E sim, se a gente faz um movimento muito disfuncional e começa a colocar muita carga, isso é um fator para lesão. Né? Eu também não vou mentir. É um fator para lesão se a gente agacha muito mal e fica colocando muita carga. Agachar mal, sem carga nenhuma, provavelmente não vai te lesionar. Só vai repetir um padrão disfuncional, mas tu não vai te machucar por causa disso. Agora, agachar muito mal e colocar uma barra e 50 quilos nas costas, aí isso é um fator para lesão. Também não quer dizer que tu vai te lesionar, tá? Mas é um fator de risco. Felizmente, tenho um histórico curto com lesões, sabe? Ai, que bom. Eu me machuquei, assim, acho que umas 2 ou 3 vezes só nesses 7, 8 anos aí que eu tô Uhum. correndo. E acho que a mais séria delas nem teve relação com a corrida. Eu fiquei Tá. um bom tempo de molho por causa de uma. Não lembro o nome bonitinho agora, mas o pessoal aqui chama de bico de papagaio, na cervical. E Mas bico de aí, papagaio é algo bem relacionado ao envelhecimento. Será que isso não era uma protusão discal? sim, era esse o nome. Tá. Mas o médico, para me explicar, ele usou esse nome. Ah, tá. Entendi. E acho que foram em 2 vértebras, assim, na sequência, e eu fiquei Uhum. alguns meses de molho fazendo Uhum. fisioterapia, porque o movimento do braço na corrida já doía, Sim. Na porque cervical é difícil ser relacionado à corrida. Provavelmente era uma predisposição genética, alguma sim. coisa assim. E Cervical é mais. aí, então eu descobri correndo. Eu Aham, estava começou a doer, né? eu estava fazendo um treino, era um treino leve, uma distância que eu estava bem habituado, assim, eram acho que 15 quilômetros. Uhum. E aí, quando foi lá pelo 8, 9, assim, eu comecei a sentir um incômodo, assim, meio no ombro, e aquilo foi Irradiava, piorando. irradiava Sim, pro doía, ombro. assim, do pescoço, assim, mais ou menos no começo da orelha, assim, até no ombro. E aquilo foi piorando, 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 chegou numa hora, assim, que o braço não mexia mais. Falei: "Opa, espera lá que alguma coisa deu errado". Aham. Aí eu tinha saído da academia e ia voltar até lá.
E aí o treinador percebeu que eu tava demorando, né? Falou, alguma coisa aconteceu. E como era um treino que fazia toda semana, eu não levei celular, não levei nada, só fui. E aí ele pegou e mandou um colega meu ir resgatar. Só que eu não sei o que eles pensaram, que ele foi correndo. Então ele me Se precisar de encontrou. ajuda. Pois é, ele me encontrou, eu já tava assim, ó, uns 2, 3 quilômetros de volta, chegar de volta na academia. Falou, não, vamos correndo. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu Eu mal não tô consigo conseguindo mexer. andar, tá doendo uma barbaridade. Não, vamos, você consegue, vamos dando um trotinho só, a gente já Eles chega. acharam que era só falta de motivação, Pois assim, né? é, Tipo, ai, e eu quebrei. acabei que embalei na ideia dele e fui, um trotandinho Aham. mais leve que o habitual, mas acabei chegando na academia correndinho. Não, vai fazer fisioterapia. Aí eu fiz lá uma série de sessões, um monte de exercício, e assim, do mesmo jeito que começou a doer, a dor foi embora. Uhum. E aí, o fisioterapeuta era bem meu amigo, a gente treinava junto lá e tal. Eu falei, cara, eu preciso continuar fazendo esse negócio? Ele falou, não, claro que não. Só vai voltar a doer. Eu falei, então eu vou fazer isso pra sempre. Ele falou, vai. Enquanto estiver fazendo, enquanto estiver com a musculatura segurando as pontas aí, vai ficar tudo bem. Se Aham. começar a enfraquecer de novo, vai doer. E aí, nesse período, eu incluí na minha rotina de treino, assim, eu chegava na academia, a primeira coisa que eu fazia era os exercícios do pescoço, das costas e tal, porque Uhum. eu não queria mais sentir aquela dor. Até a pandemia. Aí fecha a academia, para de correr e virou aquela coisa toda. Dá pra gente fazer mais uns 2 episódios do podcast. Só eu te contando as minhas desventuras Na com as, pandemia. com as tentativas de voltar a correr na pandemia. Aí sim, todas as outras lesões que eu tive foram nesse período. Aham. Porque eu fiquei, sei lá, acho que uns 3 ou 4 meses absolutamente sem correr, fechado em casa, só comendo porcariada, desregulou completamente a rotina de alimentação que tinha. Ganhei vários quilos, vários meses sem treinar. Daí pra frente, cada vez que eu tentava sair correr, era uma lesão nova. Maravilha. E aí a gente quer voltar no mesmo ritmo que a gente tava, né? Esse é o maior Exatamente. É, porque erro de assim, quem eu tenta lembro voltar. que o primeiro treino que eu fiz, depois assim, de uns 4 meses que eu tava sem correr, foi quando eu comecei a me dar conta. Não, mas espera, eu vou sair pra correr de manhãzinha, sozinho, não vai ter ninguém na rua, não vai fazer mal. E aí, eu falei, domingo de manhã, eu vou fazer uma corrida. E aí, saí de casa, andei ali umas 2 ou 3 quadras pra chegar no lugar onde eu costumava correr, encontrei 3 amigos meus. Ah, nós estamos indo fazer uma corridinha, vamos com a gente, não sei o quê. Só que o que eu não me dei conta na hora é que os 3 não pararam de treinar esse período que eu tinha Aham. E parado. tu estava retornando, E né? eu voltando. Ah, como é que vai ser? Não, a gente vai sair aqui. E assim, na época eu morava numa cidade bem pequenininha. Então tinha bastante estrada rural próxima e tal. Não, a gente vai Aonde? Tu sair é da aqui onde? no Paraná. Ah, Nova tá. Santa Bárbara, fica perto de Londrina. Ah, nós vamos sair aqui, passa por ali, faz a volta, não sei o quê, e volta aqui. Vai dar uns 8 quilômetros, 10. Ah, 10 quilômetros, acho que eu consigo correr ainda, né? A gente vai devagarzinho, vai dar tudo certo. E aí, até hoje eles não me contaram a verdade. Eu não sei se eles realmente se perderam nos caminhos ali e a gente acabou errando a distância, ou se eles só me falaram que era 10 para eu ir junto e o plano já Aham. era aquele. Sei que chegou numa altura, eu já tinha corrido 13. Falei, E não gente, tinha nem, não peraí, tava nem perto de voltar. peraí, gente, não dá, eu não aguento. Não, mas a gente continua aqui, vai sair na cidade vizinha, a gente volta pela rodovia. Acho que Meu vai dar uns Deus. 25 só. Falei, você tá maluco? Não tem como eu correr 25. Faz 4 meses que eu não corro. Aí ele falou, não, então faz o seguinte, volta por aqui, que vai dar um pouco menos. Falei, tá, mas eu não sei Mas esse um pouco caminho. menos ainda é o quê? Não, Uns não, 16, não, 18. não sei voltar. Daí ele disse, não, eu vou com você então. Eu já tô meio cansadão também, não tô aguentando mais essa brincadeira aqui não. Eu vou com você, a gente volta. Deu 21. E aí, no meio do percurso, eu comecei a sentir como se meu pé estivesse meio que formigando. Aham. Gente, tem qualquer coisa errada nisso aqui. Não, isso aí já passa, faz dia que você não corre, não sei o quê. Dei uma soltada no cadarço do tênis, se estivesse muito apertado, e continuei. Ah, pra quê?
Cheguei em casa, na lateral, assim, no pé do Wii, em cima, assim, do pé, dos lados, os dois pés. No outro dia eu acordei e não conseguia pisar no chão. 2 pés doíam, que era uma maravilha. Aí eu fui ver tendinite dos fibulares. Já vou eu ficar. Um pé ainda sarou. Doeu uns dias e passou. O outro, vou eu ficar de molho de novo, mais um tempão. Mas é porque tava praticamente parado, fui fazer 21, né? Pois é. Aí falei, não, também é cagada que eu fui aprontar, né? Como é que eu faço um negócio desse? Parece bobo. Aí voltei devagarzinho, foi aumentando de pouquinho. Aí a essa altura, as academias já tinha reaberto, eu já tinha voltado a treinar. Falei, agora vai dar certo. Agora vai ficar bom. Só que a vontade de retomar o volume era enorme, né? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Canelite. Vou eu, uma saga de canelite. É Mais bem a alguns. ilusão de quem tá tentando voltar. Sim. Fiquei lá mais uns 2, 3 meses que não podia. E assim, eu ficava enlouquecido, porque eu ia correr, doía. Se eu acelerasse, desse um pau, aí era gostoso, não me incomodava. Então eu só queria correr forçando. Uhum, Porque aí só ia piorando, né? uhum. Fiquei mais uns 2, 3 meses, sei lá, nessa luta. Até que eu me convenci que não ia adiantar, que só ia piorar. Eu tinha que parar, tinha que deixar recuperar para depois voltar. Vamos encaminhar essa coisa para acabar, porque daqui a pouco nós Tá. estamos chegando em 1 hora de conversa já. E nós temos regras nessa casa. Não podemos passar de 1 hora. Muito bom. Gigi, para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, te acompanhar, eventualmente contratar contigo alguns dos serviços que você tem, onde é que a gente consegue te encontrar? Consegue me encontrar no Instagram, @corridaforte, para conhecer a minha linha de trabalho, o que eu falo sobre corrida e fortalecimento. E para conhecer o meu programa de fortalecimento para corrida é no fortalecimento-para-corrida.com.br. Maravilha. E toda semana no PFC. Quase toda semana no PFC. Que às vezes eu não. Para quem não sabe, gente, eu gravo PFC às 11 da noite, porque eu estou em Portugal e a gente, né, faz no horário do Brasil. E aí, como eu durmo às 10, só na quinta eu dormir meia-noite, para mim é muito difícil. Aí, às vezes, eu falto para poder dormir. Mas é isso aí, gente. Esse foi o nosso episódio com Giovanna Calp. Gigi, muito obrigado pelas dicas, pelas orientações. E espero que a gente consiga, com isso, incentivar o pessoal a trabalhar melhor esse fortalecimento aí, que vai ser importante para a vida. Muito obrigada pelo convite, adorei. Estou aqui para quem precisar tirar dúvidas e tal, fala lá comigo. Se a gente quiser, se tu quiser conversar comigo de novo, estou super aberta. E é isso, gente. Façam um treinamento de força que não é só para corrida, é para a vida também. É isso aí, pessoal. Antes de sair do vídeo, não se esquece de deixar seu like. Já confere aí novamente a inscrição no canal. Para quem tiver preferência, o episódio vai estar disponível no Spotify para ouvir durante os treinos, durante a academia. Quem quiser, tiver necessidade de ouvir no trânsito também, o tempo do episódio é suficiente para aguentar um longo engarrafamento. E a gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.